Amanhã do dia 11 do mês de setembro do ano de 2001. Os irmãos lembram onde estavam? O que estavam fazendo? Eu lembro mais ou menos, eu era uma criança, eu lembro que eu tinha chegado em casa da escola e, como era de hábito, eu fui ligar a minha TV para assistir os meus desenhos, que ainda pegava ali o final da manhã. Coisa que essa geração nem vai saber, porque está tudo à disposição nas streams. Mas naquela época a gente tinha que esperar os momentos certos para assistir as coisas. E para minha tristeza, quando eu liguei no primeiro canal, apenas uma notícia. Passei pelos canais e a mesma notícia. E aquilo estava sendo noticiado em todos os canais. Eu era crescido o suficiente para lembrar, mas era novo bastante para não entender. E de fato eu não entendia o impacto daquele evento, que marcou a história do início do nosso século. Praticamente todo mundo aqui já ouviu falar sobre os atentados do 11 de setembro. Até aqueles que não viram, talvez, aqueles que eram muito pequenos, vão saber o que aconteceu no dia 11 de setembro. Na manhã desse dia, membros da organização terrorista Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. Os sequestradores deliberadamente colidiram 2 desses aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center. Um total de 2.977 pessoas morreram por conta daqueles atentados daquele dia. Quando a gente olha para esse número, que é expressivo, ainda assim nós olhamos para ele apenas como um número. E nós nos esquecemos que esses 2.977 eram pessoas individuais, com histórias distintas e exclusivas, com famílias, com laços e sonhos, que repentinamente foram interrompidos pela morte que se apresentou para eles. Porém, apesar dessa morte ter sido repentina, ela não foi instantânea. E muitas dessas vítimas tiveram tempo de ligar para os seus familiares. Eles sabiam da morte iminente. Eles sabiam que a chance de sobrevivência era baixa ou praticamente nula. Aquela seria a sua última mensagem. Seria a última mensagem que eles tinham em vida. E eles não tinham muito tempo. Não sabiam o que aconteceria ao certo. Na Torre Sul, que foi a segunda a ser atingida, viu a Torre Norte cair. Sabia qual era o seu destino. Eu peguei uma dessas pessoas. O nome dele era Bradley Hodges Vadas. Ele estava nessa torre, na segunda torre, a Torre Sul, e ele tentou falar com a sua noiva Chris McFerrin, mas ele só conseguiu deixar uma mensagem na secretária eletrônica dela. Ele disse o seguinte: Chris, houve uma explosão. Estamos presos em uma sala. A fumaça não para de entrar. Eu não sei o que acontecerá, mas eu quero que você saiba que a minha vida foi muito melhor e muito mais rica porque você estava nela. Ele respirou pesadamente. Ele afirmou para ela que ele faria de tudo para sair daquela torre, mas ele não queria deixar dúvidas. Então ele finalizou a mensagem dizendo: eu te amo. Adeus. Quando a morte se apresenta diante de nós dessa forma, é impossível a gente não descobrir, a gente não dar atenção para aquilo que é mais importante. Nesses momentos não se gasta tempo falando de coisas secundárias, que até têm a sua importância, mas nesse momento você não vai falar delas. Nós vamos direto ao ponto. Brad foi direto ao ponto. Nós vamos focar naquilo que é primordial. Essa era a situação de Paulo naquele momento. A morte dele era iminente. Ele não sabia se haveria uma oportunidade ou outra oportunidade dele falar com Timóteo, a quem ele tanto amava, a quem ele tanto prezava. Paulo estava no seu último momento. E essa epístola é justamente ele indo diretamente àquilo que é mais importante, aquilo que é o primordial, aquilo que é o principal da sua conversa, aquilo que ele tem que falar no seu último momento de vida. E para a gente entender o melhor um pouco esse texto, a gente vai precisar retornar um pouquinho ao que a gente falou também algumas semanas atrás, quando a gente trouxe a série na Epístola de 1 Timóteo. Essa epístola, assim como a Epístola de 1 Timóteo, ela inicia apresentando seus personagens principais. Nesse caso aqui, Paulo e Timóteo. E eu pergunto mais uma vez, como eu fiz daquela vez: quem é Paulo e quem é Timóteo? São figuras que muitas vezes são constantes na nossa fala. Mas eu quero trazer vocês a pensar nitidamente quem são eles. E para aqueles que porventura não conheçam, saibam também e nos acompanhem nessa exposição.
Paulo é uma figura muito conhecida entre nós. Paulo é o apóstolo de Cristo Jesus. Ou seja, essa palavra quer dizer que ele é o enviado de Jesus. Mas ele foi enviado para quê? Ele foi enviado para pregar o evangelho, para anunciar Cristo entre os gentios. Ele não foi comissionado por homens, mas ele foi comissionado por Deus. Paulo é um dos pilares da formação do cristianismo, junto com os outros apóstolos. Foi um dos fundamentos da nossa igreja, do que nós somos hoje. Mas Paulo, nesse momento em que escreve essa epístola, também é um presidiário, num calabouço frio, imundo, sozinho, com a condenação certa da morte. E ele está assim por amor ao evangelho. Este Paulo, nessa situação, escreve essa epístola e envia Timóteo, a quem ele chama de filho amado. E quem é Timóteo? Talvez com menos informações do que Paulo na Bíblia, mas temos o suficiente para entender quem ele é. Ele é apresentado pela primeira vez em Atos, no capítulo 16, do verso 1 ao 3. É dito sobre ele que ele é filho de uma judia, convertida ao cristianismo, que é casada com um grego. E que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho desse jovem. E a partir de então, Paulo o leva em sua companhia. Paulo o tem como um verdadeiro filho na fé. O texto nos deixa claro que Paulo tem um relacionamento bem próximo de Timóteo e de sua família. Vemos que ele cita o nome de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice, a qual ele destaca a fé dessas mulheres, que era uma fé sem fingimento. A mesma fé que ele diz que foi transmitida a Timóteo. Ele tem Timóteo como um homem crente, como um homem firme, que recebeu isso de sua mãe e de sua avó. Na primeira epístola a Timóteo, nós vemos que ele é descrito como um homem de aparência jovem e consequente aparência de inexperiência, com uma saúde um tanto fragilizada e que estava recebendo naquele momento uma missão bem complicada, a missão de pastorear uma igreja repleta de problemas. Paulo estava comissionando aquele jovem para isso. Agora, aproximadamente 5 anos depois, a gente já tem Timóteo como um pastor um pouco mais amadurecido, mais experiente, um pastor que tratou de uma igreja problemática. Mas a missão que agora Paulo está transmitindo para ele é um pouco diferente. Paulo sabe que o seu tempo está acabando, mas ele sabe que a obra precisa continuar. E ele vem Timóteo, aquele que vai continuar a missão que Paulo havia sido conduzido, fazendo até ali. Ele envia essa carta a Timóteo, o convocando para continuar essa missão, a missão desse homem que a gente descreveu anteriormente. Essa não era uma tarefa simples, assumir o manto de Paulo. Lembremos que a motivação dessa carta é o fato de Paulo estar ciente que sua morte se aproxima. Ele diz no capítulo 4, no verso 6, que o tempo da sua partida chegou. E assim ele sabe da importância de passar o bastão para o seu sucessor. Assim ele sabe que ele tem que passar aquelas instruções. Aquilo que é verdadeiramente importante. O que temos aqui são as últimas palavras e instruções de um soldado de Cristo, que cumpriu bem a sua missão, que a conduziu bem, mas com a morte iminente, ele precisa que a missão dele continue seguindo. Então ele passa essa missão para aquele que dará seguimento a ela. Naquele momento, a perseguição contra os cristãos se encrudescia. Naquele momento, a perseguição contra os cristãos estava cada vez mais rígida. O Império Romano estava contra os cristãos naquele momento. Durante o verão do ano de 64, um enorme incêndio destruiu grande parte da cidade de Roma. E devido aos insistentes e amplos rumores de que intencionalmente Nero, que era o imperador de Roma na época, haviam diversos rumores que afirmavam que Nero havia destruído e havia sido o causador daquele incêndio para reconstruí-lo ao seu próprio gosto. Fez com que ele espalhasse a desinformação oficial de que os cristãos tinham sido os responsáveis por essa tragédia. Nero havia deliberadamente disseminado isso a fim de encontrar um bode expiatório para aquilo que caía sobre ele, as suspeitas. E assim o cristianismo foi declarado no Império Romano como religião ilegal. Os tempos seriam difíceis para os cristãos. Tácito afirma em seus anais que durante esse período os cristãos eram cobertos de peles de animais ferozes para serem devorados por cães. Os cristãos eram crucificados e ainda eram queimados durante a noite para servirem de iluminação para as estradas. Esse era o momento em que a igreja se aproximava. Paulo, ciente dessa perseguição que se iniciara, afinal, sua própria prisão e condenação também era fruto dessa perseguição. Ele queria fortalecer seu sucessor.
Ele sabia que Timóteo precisaria ter coragem para dar seguimento à sua missão. Porém, esse chamado à coragem não se restringe somente a Timóteo. Esta convocação é válida para todo aquele que deseja seguir a Cristo, pois para seguirmos a Cristo é necessário que sejamos corajosos. O cristão se opõe ao reino da morte. Da morte é esse reino que é o que domina a presente era. E este reino guerreará contra nós. É para enfrentá-lo que nós precisamos de coragem. Seguir a Cristo exige coragem dos seus discípulos. Seguir a Cristo exige que nós sejamos corajosos. Porém, possuir essa coragem não é uma tarefa fácil, pois infelizmente nós sabemos quem nós somos. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós tropeçamos, nós insistimos em errar. Onde homens fracos e falhos e pecadores como nós encontram a coragem necessária para enfrentar o reino da morte que se opõe ao reino da vida. Onde homens falhos como nós vamos encontrar a coragem necessária para lutar contra o mal que domina esse mundo. Onde nós encontraremos a coragem para lutar contra o Deus deste século. O Evangelho do nosso Senhor nos enche de coragem. O Evangelho de Jesus nos enche de coragem. No versos 6 e 7, ao observarmos Paulo exortando Timóteo a cultivar zelosamente o seu dom ministerial, podemos notar que ele liga esta convocação ao fato de que Deus não nos deu um espírito de covardia. A palavra utilizada aqui para covardia significa literalmente estado de medo causado pela falta de coragem. Paulo declara que nós que recebemos o dom de Deus não recebemos um espírito de covardia. Ele afirma que recebemos um espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo que foi enviado aos crentes não é um espírito de covardia, mas ele é poder de Deus, ele é amor de Deus, é sabedoria de Deus. Nós, de fato, somos fracos, mas Deus é forte, Deus é poderoso, Deus venceu a morte. Então nós, os que recebemos o Espírito Santo, somos intimados por Paulo, juntamente com Timóteo, a participarmos do sofrimento a favor do Evangelho. Sim, nós, o povo de Deus, somos chamados a enfrentar o reino da morte bravamente. Porém, isso não é feito pelo nosso próprio poder, isso não é feito na nossa própria força, mas é pelo poder de Deus. Paulo diz no versículo 8, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O mesmo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa ideia parece estar bem presente aqui também nesse texto, pois aqui ele afirma o que é esse poder de Deus, o que é o Evangelho, o que isso fez em nossa vida. Paulo ele continua no versículo 9, dizendo que este poder nos salvou. Todo aquele que foi salvo pelo poder de Deus. Se você foi salvo, foi porque Deus o fez. Deus o fez isso por meio do seu poder, o Evangelho. O Evangelho nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Mas do que nós fomos salvos? Nós fomos salvos do reino da morte e do pecado. Pois desde a desobediência de Adão, nosso pai, sim, Adão, nosso pai, temos sido escravizados pelo pecado e assim não conseguimos fazer o bem, como Paulo diz em Romanos 3 também. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quem são esses, meus irmãos? Esses somos nós, longe de Cristo, longe do nosso Salvador. Essa é a descrição perfeita do homem que está sob o domínio do reino da morte. Sem Cristo nós somos assim. Sem Cristo nós éramos assim. A gente não era justo, não havia justo. Não havia quem faça o bem. A nossa garganta era como um sepulcro aberto. Nós fomos salvos de ser assim, pecadores. Nós fomos salvos de ser os causadores do mal. O Evangelho nos salvou de uma vida entregue à maldade para vivermos uma vida de santidade.
A vida de santidade não é uma vida de renúncia em prol de uma recompensa. É uma vida a qual nós nos afastamos daquilo que é mal e caminhamos na direção daquilo que é bom. A vida de santidade não é um sacrifício. A vida de santidade é alegria. É para ela que nós fomos salvos. Nós fomos salvos da morte, nós fomos salvos do pecado. Nós fomos salvos para sermos santos. Nós fomos salvos para ser aquilo que nós sempre desejamos. O Evangelho fez isso em nós. Esta é a salvação do Evangelho. E Deus fez isso nos chamando com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o chamado eficaz do Evangelho, sim, o chamado eficaz, o chamado que não falha, o chamado que vence a nossa pecaminosidade, o chamado que vence a nossa obstinação, o chamado que nos humilha, que quebra os nossos joelhos diante do nosso Senhor e Salvador, aquele chamado que nos levou para a cruz. Por isso é eficaz, ele não falha, ele não para, ele quebranta, ele abre o nosso coração e ele nos chama para ele. Esse chamado eficaz do Evangelho não se baseou em nenhum atributo que nós possuímos. Nós não éramos bons, nós não tínhamos a tendência para o bem, nós éramos maus, pecadores. O texto acima descreveu como nós éramos. Nós éramos causadores do mal, os nossos pés eram velozes para derramar sangue. Essa descrição era sobre nós. Nós não possuíamos nada de bom para Cristo desejar nos salvar. A vontade soberana de nos salvar partiu do próprio amor e misericórdia de Deus Pai. Ele decidiu deliberadamente nos salvar da morte, do inferno. Ele fez isso segundo a sua soberana graça. Você sabe o que isso quer dizer? Quando você olha para essa verdade, não tem arrogância, não tem presunção. Se nós estamos aqui hoje, numa igreja a qual nós consideramos saudável, ouvindo mensagens saudáveis, se nós desejamos isso e buscamos isso, não é mérito nosso. Você não alcançou esse conhecimento, você não alcançou o conhecimento da graça soberana. Deus soberanamente decidiu revelar isso a você. A única coisa que nós podemos fazer diante disso é nos ajoelhar e glorificar a Deus e anunciar esse Evangelho que salva a todo aquele que nos cerca, porque Deus há de salvar os seus eleitos e Ele nos chama para participar disso. Deus, nosso Pai, fez isso antes dos tempos eternos. A obra de nosso Senhor Jesus aqui na terra foi a manifestação do que já havia ocorrido antes da fundação do mundo. Antes que houvesse luz, já havia cruz. Existe uma música que expressa muito bem essa verdade, do João Manô, e ele diz assim: muito antes de nascer o mundo já havia cruz, havia Jesus. Ele sabia dos pecados de um futuro passado. Já havia cruz, havia Jesus. E o sangue derramado, nossos pecados perdoados em um túmulo vazio. Meus irmãos, a história do universo não é sobre nós, é sobre Cristo. Ele é o protagonista dessa história. Cristo fez antes que houvesse o mundo, pois antes que houvesse o mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Cristo, nosso Senhor, destruiu a morte e trouxe vida. O reino das trevas caiu diante da obra de Jesus. Nós, de fato, somos fracos, mas Deus, Ele é forte. Nós não podemos vencer o reino da morte, mas Jesus já venceu e Ele trouxe o reino de vida para nós. Se confiarmos em nosso poder, só nos resta o medo, só nos resta a covardia, só nos resta o temor. Mas se nós confiarmos no poder do Evangelho, se confiarmos no poder de Deus, se confiarmos no Evangelho de Cristo, seremos cheios da coragem que vem do alto. Sim, o Evangelho nos enche de coragem. Mas nós sabemos que crer nesse Evangelho traz diversos riscos para os seus seguidores. O próprio Paulo diz sobre a sua prisão que foi por isso. Ele afirma nos versículos 11 e 12 que está preso e sofrendo por conta da sua vida de serviço ao Evangelho. O Evangelho é um risco constante para os seus seguidores. Lembremos que somos opositores ao reino da morte e esse reino guerreará firmemente contra nós. Isso quer dizer que, em algum grau, nós sempre enfrentaremos algum tipo de hostilidade. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 19: se vocês fossem do mundo,
o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então, como não somos do mundo, teremos de lutar com coragem contra esse ódio, visto que nós não pertencemos a isso. Nós sempre vamos causar esse tipo de perturbação. Nós sempre teremos que lutar com coragem, porque nós nos oporemos à mentira, nós nos oporemos à corrupção. O próprio fato da nossa busca pela santidade é uma ofensa ao mundo. E isso sempre vai gerar, em algum grau, alguma oposição. Isso pode ser a dificuldade de uma promoção, isso pode ser uma implicância no trabalho, uma brincadeira na faculdade, na sala de aula. Alguma coisa desse tipo sempre vai gerar. Pode ser a prisão. Pode ser a ameaça a você e aos seus familiares. Pode ser a morte. Porque apesar dessa não ser a realidade, essa é a realidade de muitos cristãos. Não somente hoje, mas durante toda a história da igreja. Para que nós tenhamos coragem para essa tarefa, o testemunho daqueles que vieram antes de nós e que ainda estão entre nós e sofreram pelo Evangelho, tem um grande potencial de nos encher de coragem. Sim, o testemunho dos mártires de Cristo nos enche de coragem e nos inspira a lutar contra o reino de trevas. Paulo, sabendo dessa verdade, Paulo, sabendo desse potencial, traz o seu próprio testemunho para fortalecer Timóteo. E essa mensagem também acerta em cheio os nossos corações. A coragem de Paulo para enfrentar a situação em que ele estava se baseava em 2 fundamentos. Nós podemos ver no versículo 12 que ele disse que ele conhecia a Deus a quem servia e que ele confiava no poder e nas promessas desse Deus. Ele afirma: sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Nós, à semelhança de Paulo, devemos nos esmerar por conhecer ao Deus que nos salvou, pois só podemos confiar nas promessas de Deus se o conhecemos de fato e de verdade. E isso só pode ser feito por meio de uma vida devocional firme, de uma vida devocional forte, de uma vida devocional ativa e constante. Precisamos nos achegar diariamente ao nosso Senhor e Salvador. E isso só pode ser feito por meio da oração e da leitura bíblica. Ler livros é muito bom, adquirir conhecimento é muito bom, ouvir boas pregações é muito bom, assistir bons vídeos, ouvir bons podcasts, tudo isso é muito bom. Mas, meus irmãos, se vocês não se dobrarem diante de Cristo, se vocês não se dobrarem em oração diante de Deus, do Deus Trino, do nosso Salvador, se vocês não buscarem em espírito e em verdade e não se debruçarem sobre as Escrituras para conhecer aquele que nos salvou, tudo isso não tem validade alguma. Nós fomos chamados a uma vida devocional, a uma vida constante, a uma vida de proximidade com Deus, porque nós só poderemos confiar nas promessas daquele que nós conhecemos. Paulo sabia em quem ele tinha crido. Será que nós sabemos em quem nós cremos? Ou Deus é apenas uma ideia para nós? Ou Deus é apenas uma filosofia de vida? Ou isso daqui é só um momento de alegria e comunhão? Ou é só uma palestra? Esse não pode ser o único momento de religiosidade da nossa vida. Nós não seguimos uma religião, nós não seguimos um momento. Nós vivemos uma vida em comunhão eterna e santa com o nosso Salvador. E isso tem que nos acompanhar todos os dias da nossa vida. A nossa vida é pautada pelo nosso contato com o nosso Pai, com o nosso Salvador. A nossa vida devocional não pode se resumir a essas 2 horas. É impossível, sem essa vida devocional, é impossível conhecer genuinamente aquele que nos salvou. Ao observarmos a vida de Paulo, devemos ter em mente o missionário que ele foi. Temos de considerar a sua vida de serviço em favor do Evangelho. O como ele se dedicou, o como ele se sacrificou por isso, o como ele fez de tudo para pregar o Evangelho. E com tudo isso em mente, sabendo da vida de serviço que esse homem teve, nós não podemos esquecer qual foi o fim da vida dele. Não foi uma morte tranquila. Não foi um final sendo apaziguado, sendo acalentado pela emerência, onde todos o aplaudiam e o tratavam bem como um ancião da igreja. Não. Paulo, o maior missionário da nossa história, encerrou sua vida preso nos seus últimos dias.
num calabouço imundo, sozinho, abandonado, traído. E lá, sozinho, sabendo daqueles que o haviam abandonado, sem a certeza do dia seguinte, numa situação deplorável. Nada disso, nenhuma dessas circunstâncias foram suficientes para apagar a certeza de Paulo sobre o amor de Deus em sua vida. Paulo, abandonado, em sofrimento, sabia do amor de Deus e não se arrependia de nada que tinha feito em prol do Evangelho. Ele havia sido abandonado por homens, mas não por Deus. Todos da província da Ásia o haviam abandonado, mas ainda assim ele permanecia firme, porque ele sabia quem era o Deus em quem ele cria. E ele sabia que esse Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Meus irmãos, ao exemplo de Paulo, nós sabemos o Deus em quem temos crido. Nós conhecemos o Deus que nos salvou. Olhemos para a história dos mártires que vieram antes de nós. Pois assim como Paulo, eles com coragem continuaram a sua caminhada até o encontro derradeiro com Cristo. Eles sofreram a oposição ao ponto de morrer e ainda assim se mantiveram firmes, porque eles conheciam a Deus que os salvou. Vocês querem ser cheios de coragem? Olhem para os mártires. Vejam o que eles fizeram na vida dele. Como eles chegaram lá. Eles sabiam em quem eles criam. Eles tinham uma vida próxima de Deus. Eles viviam em oração, em leitura das Escrituras. Eles possuíam uma vida forte, uma vida devocional forte e ativa. E assim eles sabiam que a promessa jamais falharia. Meus irmãos, certamente nós teremos oposição em nossa vida, mas até hoje, na história do mundo, nenhum filho de Deus foi abandonado à sua própria sorte. Podemos ver Paulo nessa mesma situação, mesmo em meio a todo o seu sofrimento, recebeu um refrigério do Senhor, da casa de Onesíforo, pois essa casa, essa família lhe deu apoio em meio à dor. Ouçam o testemunho de Paulo, ouçam o testemunho daqueles que viveram antes de nós. E veja se algum deles foi abandonado por Deus em meio ao sofrimento. Coragem, meus irmãos, coragem, pois o nosso Pai jamais nos abandonará. Pois Deus, aquele que nos salvou, o fez enviando o seu Filho, unigênito, para morrer uma morte de cruz, para nos salvar. Esse Cristo que nos salvou, essa pessoa que viveu entre nós, Jesus, nosso amado Salvador, andou entre nós. E essa pessoa, a pessoa de Cristo, a pessoa física de Cristo, conhecê-la nos enche de coragem. O nosso texto continua. No capítulo 2, Paulo convida Timóteo a fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. E esse mesmo convite também reverbera em nossos corações essas verdades. Na batalha contra o reino da morte, precisamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus, pois Ele é a principal fonte de nossa coragem. E, irmãos, a pessoa de Cristo nos enche de coragem. Já falamos sobre como essa graça nos salva, mas agora eu desejo que você e eu, que nós olhemos não somente para a graça, mas para o portador dela. Jesus não é uma ideia. Jesus, ele não é um espírito que andou entre nós. Jesus é uma pessoa, ele nasceu, cresceu, viveu. Isso é significativo para nós, igreja, entendermos que Jesus não é uma estátua, Jesus não é uma ideia, Jesus não é um personagem, Jesus é uma pessoa física que viveu e andou entre nós. Como, da mesma maneira que a pessoa que está do seu lado é uma pessoa física, e se você tocar nela, você vai sentir ela. Jesus andou aqui entre nós. Vocês entendem o que é isso? Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, andou no meio de nós como nós andamos. Foi um bebê, ele cresceu, ele se machucou, ele se ralou, ele andou entre nós. Vocês já pararam para analisar a verdade do que é isso? Um Deus se fazendo homem, se humilhando, se renunciando. Há 2000 anos atrás, o Deus Filho se fez homem, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele andou entre nós, viveu uma vida perfeita e santa, porém foi condenado a uma morte de cruz. Mas essa morte não foi em vão. Ele, o nosso Salvador, carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Porém, esse Jesus que andou entre nós, não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
Ele nos deu uma nova vida quando Ele fez isso. Ele imputou a sua justiça sobre nós. E mais uma vez, andou entre os homens. Andou aqui nessa terra. E então, após 40 dias, a sua ressurreição, Ele ascendeu aos céus. Recentemente eu precisei falar sobre esse tema lá no seminário. Estudando, lendo na Teologia Sistemática de Horton, eu fui acometido por uma verdade que nunca havia sido passada diante dos meus olhos, mas que é extremamente impactante. O fato de Cristo ter subido aos céus tem um papel importante para nós. Nós temos que entender que Jesus ele viveu fisicamente entre nós. E a presença de Deus estava entre os homens através de Jesus, do Deus físico, aqui. Quando Jesus subiu, ficou uma ausência. De fato, nós recebemos o Espírito Santo. Mas sabe qual é a nossa esperança final? Nós temos esperança no quê? No retorno de Jesus. E esse retorno não é um espírito. Esse retorno não é uma ideia. Esse retorno não é um sentimento. Esse retorno é o Jesus em carne. É o Jesus vivo, no corpo ressurreto. Aquele corpo a qual nós também receberemos, no corpo imortal. A presença física de Jesus há de voltar. Não será uma visão, será Jesus abrindo os céus e descendo como um homem perfeito que nos salvou, aquele a quem nós poderemos abraçar, aquele a quem nós poderemos comungar. Essa é a nossa esperança. Enquanto ele subia, aqueles homens olhavam atônitos para o céu, mas apareceram 2 anjos e disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês viram subir. Jesus retornará fisicamente. Essa é a nossa esperança. Paulo convida Timóteo a se lembrar desse Jesus, do Jesus ressurreto, do Jesus que ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus que subiu ao céu, esse Jesus que há de voltar. Este convite se estende a nós, meus irmãos, que vocês querem ter coragem para lutar contra o mal, para lutar contra esse mundo, para lutar contra essa terra, para se opor à oposição que virá contra nós, para se opor à perseguição, seja ela o grau que for. Vocês querem coragem? Lembrem, Jesus há de voltar. O Jesus que viveu entre nós. Lembrem-se, assim como Paulo falou para Timóteo, eu falo nesta noite, lembrem-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Ele está vivo. Essa é a notícia maravilhosa. Essa é uma notícia de alegria. Essa notícia é para encher o nosso coração de esperança, de fé e de alegria. Porque tudo aqui é por enquanto, mas essa verdade ela não vai passar. Jesus há de voltar. Ele está vivo. Paulo, consciente do Cristo ressurreto, suportou as algemas como um malfeitor. Ele fez isso de bom grado, pois ele sabia qual era a sua missão: pregar o Evangelho a todos os quais o Senhor havia determinado. Ele sabia, como demonstra no versículo 9 do capítulo 2, que poderiam algemar, mas a palavra de Deus não seria algemada. Ele poderia ser morto, mas a palavra permaneceria viva. Meus irmãos, não importa o que será feito de nós. Eu não sei o que farão, talvez em nosso país ou não, talvez em nossa época ou não. O que fazem lá no Oriente Médio, eu não sei o que esse reino de morte fará para nos calar. Eu não sei o que esse reino de morte fará para nos silenciar. Mas eu sei que não conseguirão. Eles podem nos prender, mas a mensagem continua livre. Eles podem nos matar, mas a mensagem continuará viva. Não há o que o reino da morte possa fazer para parar a volta de Jesus, porque Jesus há de voltar. Não há o que o reino da morte possa fazer para cancelar essa esperança. Jesus há de voltar e há de trazer o reino de vida. Cristo venceu. Tragada, a morte foi pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Meus irmãos, Cristo venceu. E nós, meus irmãos, fomos chamados para esse reino de vida. Não tema, coragem. Pois, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Mas se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas Ele permanece fiel à sua justiça, pois de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Essa carta pode ter sido a última mensagem de Paulo a Timóteo.
Nós não temos a informação se ele encontrou ou não Timóteo. E assim como o Brad-Vadas, a história da qual a gente falou no começo, que estando preso na Torre Sul do World Trade Center, tinha morte diante dos seus olhos e falou a mensagem que julgou mais importante para a sua noiva. Paulo também sabia da possibilidade de morrer sem ver o amigo. Ele sabia que poderia não haver outra chance de falar com seu amado filho, Timóteo. Ele sabia que necessitaria ser preciso naquela carta. E a sua mensagem é de encorajamento. Ele tinha plena convicção pelos sinais que os cercavam de que cairia forte perseguição sobre os cristãos. Então ele convoca Timóteo para uma vida corajosa. No início dessa epístola, a qual nós passamos a estudar nesse domingo, e se estenderemos pelos próximos 2, somos ensinados que as verdades dos evangelhos nos enchem de coragem. Aprendemos que o testemunho daqueles que creram em Jesus ao ponto de morrer por ele fortalece os nossos joelhos vacilantes. E sem dúvida alguma, temos a certeza de que a pessoa de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é a nossa principal fonte de coragem. Afinal, o que é o Evangelho senão as boas novas sobre Jesus? E o testemunho dos mártires é o quê? Senão a fé que eles tinham na pessoa de Jesus. Jesus é a fonte da graça que nos salva. Confiem nele, porque ele ressuscitou, ele subiu, mas ele há de voltar. Essa é a nossa esperança. Mas um momento de oração.